Olá, tudo bem? Eu sou a acadêmica Cristiane Lomo Pereira e eu faço licenciatura em Pedagogia lá no Polo Uninter de São Miguel do Oeste. E hoje eu vim aqui explicar um pouquinho da minha proposta sobre o plano de aula do estágio supervisionado em diferentes contextos. Com o motivo, então, que não podemos mais realizar o estágio lá de forma presencial pela pandemia que está ocorrendo, então, a nossa proposta, então, é por meio do virtual, né, por meio do estágio online. E hoje eu venho aqui trazer, então, essa proposta, sendo que o conteúdo do meu plano de aula é atividades recreativas e inserção da tecnologia na terceira idade, que é um tema bastante importante, trabalhar um pouquinho da questão das tecnologias, também de recreações e atividades interativas para a terceira idade. Então, eu objetivei fazer um plano de aula levado pelas competências da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que temos na educação. Então, segundo a BNCC, eu elenquei algumas competências, dando enfoque também à questão do meu plano de aula ser referente à terceira idade e mexer um pouquinho com essa questão da educação. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela elenca competências para a educação, dentre elas também o autoconhecimento e o autocuidado. Esta, por sua vez, é conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e também mental e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e também as emoções dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, é um pouquinho do que vai falar o meu plano de aula referente à terceira idade. Também destaca no item, na questão do trabalho e projeto de vida, que deve-se valorizar as diversidades de saberes, vivências, experiências culturais e apropriar-se do conhecimento e das experiências que lhe possibilitam entender suas próprias relações e também relações de trabalho e a questão de fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional, social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e também responsabilidade. Utilizar de tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, ao se comunicar. Também, segundo a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, utilizamos de vários conhecimentos verbais, que é oral e escrita, e também os conhecimentos verbo-visual, que é, por exemplo, a linguagem de Libras, e também a questão de partilhar esses gestos corporais, multimodal, artístico, matemático, científico, tecnológico, mais uma vez, na questão de partilhar as informações, então experiências, ideias e sentimento em diferentes contextos, que é o estágio no qual eu propus essa proposta. E com eles produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. Então, a minha proposta de plano de aula para essa questão levou em conta essas competências da BNCC, que são competências gerais fundamentais à educação. Porque trabalhar a questão com a terceira idade, como é um estágio que é de diferentes contextos, ou seja, é por meio da educação informal, que não é se dado na escola, porque geralmente vai trabalhar com a educação fora dos ambientes escolares, diferentes contextos, as competências da BNCC também são importantes. Tenho como objetivo de levar essa proposta para trabalhar então as atividades interativas e recreativas e inserção da tecnologia na terceira idade. Objetivei então alguns objetivos que seriam importantes para mim estar trabalhando, como por exemplo, promover momentos de recreação para os idosos, integrando-os à comunidade, fazendo essa interação dos idosos na comunidade. Elevar a autoestima da terceira idade também com distrações e atividades animadas e recreativas, que é o que também é um ponto importante para elevar a autoestima, porque os idosos precisam obter uma mente saudável e também seu condicionamento físico também saudável. Promover atividade física, como eu falei, visando a saúde e o controle de uma rotina equilibrada. É muito importante que os idosos então mantenham essa rotina saudável e também desenvolvendo a coordenação motora, o psicológico e as outras áreas do conhecimento,
porque certamente ao levar a tecnologia, ao levar esses encontros de interações, encontro com jogos, com brincadeiras, encontros recreativos, vai desenvolver então todas as áreas desse conhecimento, também o psicológico e a coordenação motora. E construir aprendizados sobre as tecnologias digitais para que os mesmos possam utilizar em meio às necessidades pessoais. Como síntese do assunto, então, eu trago que os jogos recreativos e as brincadeiras com os idosos são importantes para o exercício mental e também para a coordenação motora, além de auxiliar na autoestima, para que se sintam mais felizes e também mais bem consigo mesmos. Isso é muito importante na questão da terceira idade. Oferecer momentos de descontração com diversos tipos de jogos, dinâmicas, brincadeiras que é essencial para a melhora em diferentes áreas relacionadas ao corpo e à mente, potencializando características ou inibindo o surgimento de fatores negativos, como por exemplo as doenças. A motivação é sempre vista como um dos principais fatores da qualidade de vida nos idosos, além de influir diretamente também na vulnerabilidade às doenças. A atividade lúdica, ela pode ser dentre esses vários aspectos favoráveis à melhor qualidade de vida da pessoa idosa, a qual pode ser alcançada com uma prática, vamos supor, que abre as portas para situações estimulantes. Essas situações estimulantes, por exemplo, dentro dos jogos, das brincadeiras, de atividades recreativas, buscando diminuir as resistências, então, ao tato, ao contato, ao movimento e ao prazer pela vida. O idoso traz uma bagagem enorme, tanto da infância, adolescência, quando ele fica adulto e agora também na questão da velhice. Então, a bagagem dele é enorme de conhecimento, de experiências, de vivências. Então, é possível também trazer de forma saudável e agradável essas dinâmicas, ter um crescimento, ou seja, um desenvolvimento também emocional, com isso social, e também uma oportunidade de vivenciar os benefícios das atividades propostas pelos jogos, pelas brincadeiras e por demais outras atividades recreativas que podem ser utilizadas então para desenvolver a questão do bem-estar, ali bem-estar dos idosos, além de integrar eles na comunidade, que também é muito importante, a inclusão. Essas atividades lúdicas mexem com o raciocínio, apresentando-lhe melhoras na concentração, também na agilidade na tomada de decisões, na questão da, tipo assim, que tem uma mente renovada. É extremamente importante focar na saúde mental, mas também focar na saúde física. Então, eu trouxe na minha proposta de plano de ação para o estágio supervisional em diferentes contextos, eu trouxe a questão da saúde mental, de estar proporcionando algo que traga benefícios para a saúde mental e também que traga benefícios para a saúde física. Os benefícios das atividades físicas são enormes, são muitos. Então, como a prevenção da perda óssea, a manutenção do tônus muscular, a melhora no sistema cardiorrespiratório, a regulação da glicemia, colesterol, triglicerídeos, que também é bem importante, questão da saúde, da questão da saúde física. Além de outros benefícios que acabam auxiliando aos idosos para que sejam felizes e possam viver mais tranquilamente. Também auxilia na mobilidade, flexibilidade, equilíbrio e também na resistência e a questão dos músculos. Então, a atividade física, assim como a questão da atividade mental, é muito importante. Os alongamentos, eu trouxe na minha proposta um pouquinho da questão dos alongamentos, que são extremamente importantes na terceira idade. Por este motivo, eu escolhi o Pilates, que o Pilates é uma forma de alongamento, uma atividade física que utiliza como método o peso do próprio corpo, ou seja, acontece que vai alongar e vai utilizar o peso do próprio corpo. Isso é muito importante também, porque os alongamentos eles fazem ali a questão da parte da saúde, que vai favorecer ainda mais a questão dos músculos, da mobilidade e flexibilidade das partes, dos braços, membros inferiores e superiores. Então, e vai atuar bastante na postura. O método alonga e tonifica os músculos, garantindo o condicionamento físico de uma pessoa saudável
quanto para reabilitar os indivíduos que têm lesão. Então é muito importante os alongamentos, porque com o Pilates pode tanto ajudar na questão do condicionamento físico, de maior tonificação dos músculos, como também em algum tipo de lesão que os idosos possivelmente podem ter. As tecnologias. Este assunto é muito importante e muito gratificante trabalhar com a terceira idade, porque como eles vão adquirindo os conhecimentos, é muito gratificante também sentir essa evolução. Então, as tecnologias também podem estar fazendo parte da vida dos idosos, não só dos jovens, dos adultos, e possivelmente agora também das crianças, porque as crianças já nascem interligadas ao mundo das tecnologias. Então, por que os idosos aprenderem a mexer na tecnologia? É muito gratificante para eles e para quem ensina também. Porque é muito importante para a comunicação, pois os mesmos podem ter contato com os celulares, computadores, tablets, enfim, com uma variedade de tecnologias e podem estar utilizando as redes sociais, então, para manter contato, fazer novas amizades, manter contato com outras pessoas de longe, que vai favorecer a autoestima e também não vai deixar que eles ficam mais tempo sozinhos, ou seja, eles vão poder se comunicar e também para que não tenha nenhum risco de isso ficarem depressivos, de ficarem sozinhos, solitários, sentir essa solidão. Então é bem importante a tecnologia na vida dos idosos. Até mesmo porque as tecnologias proporcionam aos idosos maior atualização, eles vão ficar felizes ao saber das novidades, das notícias, então eles vão se sentir mais úteis, mais por dentro das novidades, para ter assuntos em conversas, enfim, eles vão ser os maiores prestigiados e os maiores ah, transmissores de informações das tecnologias. Então, isso vai levar também à questão das culturas, vai deixar a facilitação então da rotina também para o idoso, inclusive em questões de saúde, porque ele vai utilizar desses aparelhos tecnológicos, desses aplicativos, ele poderá também fazer, vamos supor, ter uma lista de aplicativos que vão auxiliar eles nas suas necessidades. Então, ele vai poder utilizar os aplicativos dos celulares para, vamos supor, auxiliar na sua rotina da tomada de remédios, na questão da ingestão de água, em aplicativos como assistentes visuais que eles vão poder usar para mexer nas tecnologias, vão poder sensor de queda, vários outros aplicativos que têm multiusos, então coisas que vão favorecer os idosos no seu dia a dia. E agora eu vou explicar um pouquinho do meu projeto, como eu já expliquei, dei uma síntese do assunto e tal. Basicamente é sobre a questão das tecnologias, dos alongamentos, atividade física, atividade mental, como eu já expliquei, e também dos objetivos que eu tenho com a atividade. Então, o desenvolvimento da aula, eu fiz um plano de aula bem, de certa forma, bem enriquecedor, que vai trazer certamente para quem vivenciar essa experiência e esse projeto, vai trazer grandes resultados, tenho certeza disso. Então, o desenvolvimento das atividades de recreação para a terceira idade, bem como o repasse de algumas informações de manuseio de tecnologia serão efetivados no Centro de Referência de Assistente Social CRAS do município, pode ser até mesmo do município em que eu vivo e que eu posso estar fazendo esse plano de aula basicamente ligado à tecnologia e à educação. Então, o Centro de Referência e Assistente Social, ele tem projetos e programas dentro da sua estrutura e um desses programas é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o SCFV, que é um serviço, é uma extensão, ou seja, do CRAS, e ele traz todo um trabalho, um projeto social com a questão da vulnerabilidade social, e nessa questão também entra a questão dos idosos. Então, no qual a organizadora, quem estaria desenvolvendo esse projeto, iria então entrar em contato com o serviço de convivência, né, para estar desenvolvendo esse projeto. Certamente é algo muito enriquecedor. Então, poderiam ser estipulados alguns dias da semana para estar desenvolvendo. Seriam 4 encontros. O primeiro encontro seria mais destinado à questão da conversa, da explicação do projeto e a questão dos jogos para desenvolver o intelecto humano. E também a fazer aquela questão toda de boas-vindas, né? De desenvolver e deles também se conhecerem.
No segundo encontro, seria mais destinado às músicas, às danças e também aos jogos, para eles estarem interagindo com a sociedade. No terceiro encontro, eu desenvolveria atividades físicas, levando em consideração o Pilates, que é muito importante. E no quarto encontro, então, algumas explicações sobre tecnologias e fazendo um fechamento com coquetel e agradecimentos. Então, seriam 4 encontros, de 4 horas cada encontro, podendo ser na segunda, terça, quarta e quinta, ou segunda, terça, quarta e sexta, ou fazer em 2 semanas. Por exemplo, na primeira semana fazer 2 encontros, depois mais dois, e geralmente levando um público mínimo de 10 pessoas e o máximo de 30, porque se também ser muita gente, também vai se perder o objetivo principal, que é atender todo mundo. Então, vai acabar desmistificando um pouquinho. E após fechar o núcleo de 30 pessoas, desenvolve o projeto, posteriormente, se obtiver então a oportunidade, pode desenvolver o mesmo projeto com mais pessoas que ainda não participaram. Então, fica a critério. Então, seria desenvolvido no CRAS, com 4 encontros, 4 horas cada encontro, máximo de 30 idosos, então, para participar. No primeiro encontro, então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro encontro. No primeiro encontro de efetivação do projeto, que o projeto tem nome A Felicidade Não Envelhece, porque certamente isso acontece, então as pessoas acabam envelhecendo, mas a felicidade é muito importante e é bom, é muito gratificante você estar bem consigo mesmo, com o seu psicológico e também com o seu condicionamento físico. No primeiro encontro seriam desenvolvidos, então, uma conversa inicial, boas-vindas, uma explicação e uma síntese de como se desenvolveria o projeto, para os idosos ficarem também sabendo de como seria ah, feito, então, dado início e dado término ali, como seria a questão da efetivação. Então, iniciaria com um texto, que é um texto bem, assim, bem importante, bem motivador. Então, no meio dessa conversa, estaria repassando um texto de Cora Coralina, que é um texto bem importante, uma questão do saber viver, que também entra com essa questão dos idosos. Então, um debate na explicação, na motivação, no chamado para participar, seria lido. Então, eu vou ler aqui, que é um texto bem importante, eu também quero deixar como uma mensagem para todo mundo que está assistindo o vídeo. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, não. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que seja intensa e verdadeira, porém pura enquanto durar. Feliz é aquele que transfere o que sabe e também aprende o que ensina. Isso é um texto bem importante de Cora Coralina. Então, seria um texto que seria utilizado então para dar as boas-vindas aos idosos. Posteriormente a isso, então, eles poderiam utilizar dos jogos de carta, tabuleiro, jogos de mesas, né? De tabuleiro, jogos tipo interativos, de forca, stop, entre outros jogos, então, e pluses em caixa também que vai ter disponível. Então, eles podem escolher os jogos, escolher as pessoas para estar desenvolvendo as atividades ali e estar tendo um momento de descontração. Então, após isso, seria agradecido, então convidaria para o segundo encontro. No segundo encontro, seria disponibilizado músicas para dançar e também os jogos para eles continuar os momentos de descontração. Porque o objetivo principal é ter esse momento de descontração. Então, é muito importante que eles também se sintam à vontade. Podem conversar, contar piadas, enfim, é livre um momento de lazer, com jogos, músicas e danças, pois a ideia é justamente trazer esses momentos de descontração, de lazer. Então, no final, finalizando o encontro, seriam dados agradecimentos e pediria que viessem com roupas confortáveis para o terceiro encontro, que seria o encontro das atividades físicas. No terceiro encontro, seria realizado atividades físicas. Para isso, que iria convidar um profissional da área,
Então, eu, como educadora, iria convidar um profissional da área que trabalha com Pilates, podendo ser até mesmo da rede pública ali, do posto, da praça, enfim, que trabalha com isso, para estar auxiliando neste projeto, que é o projeto que vai fazer o encontro que vai fazer as atividades físicas com os idosos, para que desenvolva também somente o físico, mas também o mental, porque ambos as atividades físicas concentram os dois. Então, iria conversar ali com o profissional para estar realizando. Então, ele ia ser realizado várias atividades e de alongamentos com a questão do Pilates, ou seja, com a atividade do Pilates. Que é focando principalmente em alongamentos e exercícios, que é uma atividade muito indicada para pessoas na terceira idade, que vai melhorar a musculatura, o alívio da dor, a questão do estresse, as lesões, melhora a flexibilidade, a mobilidade, como eu já falei, além de milhares outros benefícios que vão poder ser alcançados com o benefício da questão das atividades físicas do Pilates. Ao final das atividades, será feito o agradecimento ao profissional, então, que prestou esse apoio todo, e também aos participantes do encontro. E também será pedido que para o próximo encontro, como vai ser trabalhar um pouquinho da questão da tecnologia, as funcionalidades simples, que eles também pudessem trazer o seu aparelho celular e também pudessem trazer um prato típico, ou caso um prato doce ou salgado. Se tiver alguma comemoração, alguma data comemorativa perto do momento ali que está sendo realizado o projeto, pode ser típico também. Então, no último encontro, né, que seria um quarto encontro, seria feito então essa questão da conversa em relação às tecnologias. Será feita uma roda de conversa no espaço onde que será desenvolvido esses encontros, para que cada um trouxesse seu celular. Então, os organizadores ali, eu como educadora e mais os organizadores do CRAS, estariam desenvolvendo este auxílio, vamos supor, tirada de dúvidas de que os idosos, porque é muito importante eles também saber mexer com essas tecnologias, saber mexer com essas funcionalidades. Então, seriam repassadas funcionalidades simples, como ligar, desligar, desbloqueio, aumento e diminuição de volume, essas coisas mais simples, para eles também estarem mexendo. Posteriormente a isso também fotos, como gravar tirar fotos, gravar vídeos, ligação de vídeo, de áudio, tipo de como mexer em aplicativos do cotidiano, WhatsApp, Facebook, redes sociais, enfim. E também seria apresentado alguns aplicativos que iriam auxiliar no dia a dia das próprias pessoas da terceira idade que estariam fazendo ali os encontros, que seriam a questão de, como eu falei, de recursos audiovisuais, de sensor de queda, assistentes virtuais e aplicativos que iam auxiliar, por exemplo, na questão de tomar os remédios, na questão de gestão. Então, que esses aplicativos também sirvam para auxiliar nas necessidades das próprias pessoas que ali estão participando e que precisam então de todo esse apoio. Então, seria desenvolvido nesse quarto encontro, como eu falei, a questão das tecnologias, tirar. Daí a ser prestado, então, muitos já devem ter um pouco de conhecimento sobre os aparelhos, sobre as tecnologias. Muitos talvez não iam saber como fazer, mas então, é por isso, claro, que num encontro assim, de 4 horas, também não ia dar para explicar tudo. Mas eles já iam ter uma noção, eles já iam aprender. Isso é a parte da pedagogia que me fascina, é o ensinar. E é muito importante que então, eles tenham essa questão de alguém que ensine também, de alguém que demonstre preocupação com eles nessa questão da tecnologia. Então, por fim, seria oferecido o coquetel com os pratos que eles trouxeram, doce ou salgado, onde eles iriam partilhar. Iria ser efetuado um agradecimento, um feedback de como foram os encontros. Então, no finalzinho ali, uma conversa, um feedback bem legal. Afinal de contas, o sucesso é a meta, mas o esforço é o caminho. Recursos que eu iria utilizar para desenvolver este projeto, a felicidade não envelhece. Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de memória, plus de encaixe, papel, caneta, pendrive com músicas, caixa de som e também os recursos para atividade física, colchonetes, bolas de ginástica, bozu, disco de equilíbrio, faixa elástica, flex ring, for who, meia-lua, overball e tuning ball, que são, digamos, recursos para o desenvolvimento do Pilates e dos alongamentos.
E também computadores e celulares para o desenvolvimento da aula de tecnologia, comidas, que serão as comidas ofertadas pelos próprios participantes, e o bombom para a lembrancinha, que seria também uma lembrancinha com uma mensagem muito importante no final, então, do desenvolvimento do projeto, A Felicidade Não Envelhece, do meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Então, eu trago um pouquinho aqui nesse plano de aula, justamente a questão da terceira idade, envolvendo um pouquinho da tecnologia, porque hoje a gente sabe que a nossa sociedade, ela está, digamos assim, imersa de coisas novas, de tecnologias, então é interessante que também as pessoas de terceira idade também possam aprender a, a manusear, a mexer, ou seja, para estar levando essas tecnologias a seu próprio favor, ou seja, para estarem auxiliando nas suas necessidades. Então, é muito importante. Esse é um plano de aula desenvolvido com 4 encontros, cada encontro uma meta diferente a ser alcançada, mas o objetivo principal é a descontração e a interação e também o aprendizado, que levar a pedagogia a áreas de conhecimento não formal também é muito importante. E é vamos supor, uma porta que a Uninter então estabelece para nós, de estar buscando outras formas de ensinamento, não só no formal, nas escolas, né? Então é bem interessante e espero que este meu plano de aula, se caso fosse desenvolvido, traria grandes resultados à terceira idade e aos participantes envolvidos do projeto. Então eu peço atenção para que depois do vídeo vocês comentem o que acharam, deem um like no vídeo que vai ajudar na minha formação em pedagogia, no desenvolver deste meu plano de aula, no desenvolver deste meu estágio de diferentes contextos. Aqui eu deixo a minha gratidão, um beijão a todos, fiquem bem e até mais.